Continuando a resolução dos exercícios, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e, conforme nós vimos no vídeo anterior, fizemos a resolução aqui de 10 exercícios relacionados à matemática financeira. Então agora nós vamos dar continuidade. Temos mais 10 exercícios aqui para poder resolver e nós vimos que nós podemos aproveitar muitas das tabelas que nós já montamos aqui. Então vou pegar essas 4 tabelas aqui, que são as tabelas base, vou trazer para cá para a gente poder fazer uma análise em cada uma delas. Então aqui no exercício 1 foi utilizado o cálculo para montante, né? Então agora nós vamos fazer uma análise em cada uma delas para poder ver o que cada uma representa. No exercício 2 fizemos um cálculo para VP, cálculo de capital. No exercício 3 foi um cálculo para taxa. E no exercício 4 foi um cálculo para determinar períodos. Então aqui eu vou apagar esses caras que estão aqui, vou deixar pronto para, se por acaso aparecer aí alguma resolução, nós vamos fazer uso do que a gente já tem pronto aqui. Então o primeiro lá, o 11º, ele fala de um exercício para determinar o prazo necessário para uma aplicação. Então prazo necessário é o número de períodos. Então vou aproveitar esse cara aqui, ó, vou trazer ele para cá e vou colocar aqui como exercício 11. Então ele diz ali o valor de aplicação, que é de 20 mil, então é menos 20 mil. Vai gerar um valor futuro de 35.246,83 com uma taxa de 12% ao mês. Entrando com o valor da taxa, nós podemos calcular aqui o número de períodos. Então, só lembrando que esse valor que nós temos aqui, que nós já fizemos anteriormente, nós temos a fórmula aqui, ó. Vamos copiar esta fórmula, vamos trazer para cá. Opa, aqui não deu certo. Vamos então entrar com o valor direto, então, né? Então, número de períodos vai ser o valor da taxa. Depois, PGTO não tem, o valor de VP e o valor de VF. Então aí ele vai trazer o número de períodos igual a 5. Quando eu puxei aqui, ele não trouxe as equações, mas não tem problema. Vamos tirar ele daqui então, só sabendo o que a gente vai precisar usar depois. Temos o exercício 12 ali, que é um pouquinho diferente. Ele fala em 4 meses sucessivos um fundo de renda fixa rendeu 1,2, 1,4, 1,5 e 1,6. Quer saber a taxa de rentabilidade nesse período. Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar esse exercício 11, vou trazer para cá e vamos analisar o que ele está falando. Ele quer calcular a taxa de rentabilidade, então a gente vai entrar aqui primeiro como nosso capital. Nosso capital a gente vai colocar como sendo o nosso VP. E aqui nós vamos entrar com o valor de R$1. Só para a gente poder exemplificar ali, ó. O valor que nós vamos entrar aqui vai ser de R$1. Então, menos 1. Na primeira taxa, eu vou calcular aqui, ó. Eu vou trazer esse valor de taxa para cá. Então, vou copiar isso aqui. Períodos aqui vai ser um mês, né? Porque ela vai ser aplicada durante um mês. Qual taxa? A taxa de 1,2%. Número de períodos vai ser 1. Então eu consigo calcular o que? Eu consigo calcular qual vai ser o montante referente a esse R$1 aí que foi aplicado, né? Que ele vai corresponder ao primeiro mês. Então só vou pegar aqui o cálculo do VF. Então VF vai ser igual a taxa. Depois, número de períodos vai ser 1, ponto e vírgula, ponto e vírgula. A aplicação que é de R$1. Então, isso pode ver que no primeiro mês passou a ser de 1,01. Se a gente estender aqui, a gente vai ver que dá um pouquinho mais. Então, vamos deixar um pouquinho maior aqui, só para a gente poder analisar o valor final, como que ele vai ser correspondente. Vou copiar agora esse aqui, vou copiar para a parte de baixo. Então aqui na parte de baixo, a nossa taxa passa a ser de 1,4%. O nosso montante, que vai ser girado aqui, ó,
Observa que ele vai vir já capitalizado, então ele já teve ali uma porcentagem em cima dele, gerou esse montante aqui no segundo mês. Vou copiar novamente aqui, que ele já vai aproveitar esse outro montante aqui para o próximo mês. Então aqui a taxa agora é de 1,5, então ele vai gerar ali um montante de 1,0416. E vou copiar mais uma vez, que seria o correspondente ao último valor de taxa, que é de 1,6%. Então aqui ele vai alterar para 1,6%. Se a gente observar o valor que ele vai ter aqui, ó, de 1,0582. Se a gente quiser calcular qual é a rentabilidade, né, acumulada, basta que a gente faça uma divisão. Então eu vou pegar aqui, ó, como isso aqui está negativo, para ficar positivo, eu vou pôr um menos na frente. Vou pegar este valor aqui, vou dividir pelo valor de entrada. Apesar que se eu deixasse os dois ali como negativo, não ia ter problema nenhum. Os dois são negativos. Então isso aí está dando 1,05822, que vai corresponder a 5,82% de rentabilidade para essas 4 taxas aplicadas aqui ao longo de 4 meses sucessivos. Então muitas vezes a gente tem que fazer o uso desse recurso aqui para poder analisar qual vai ser o desempenho, baseado em quê? Baseado na quantidade de vezes que aparecem as taxas diferentes aí, né? No exercício 13, um capital de 18 mil foi aplicado durante 15 meses. Fim desse período, a remuneração foi de 10.043. Quer saber a taxa percentual efetiva? Então é um exercício para calcular a taxa. Então seria parecido com o exercício 3 que nós fizemos no vídeo anterior, né? Então aqui, exercício 13, nós vamos entrar aqui com o valor de VP que foi dado, que é de 18 mil. Opa, ele teve uma remuneração de 10.043. Então quer dizer que nós temos 18 mil como entrada, 18 mil. Essa remuneração vai adicionar os 18 mil, então vai ser 18 mil mais 10.043,40. Então será 28.043,40 com 15 meses de período. Então aqui vamos usar aquele recurso para poder montar direitinho aqui, ó. Pegar o FX. Ele está pedindo ali primeiro o número de períodos. Depois a gente vai entrar com o valor de VP. E por fim a gente vai entrar com o valor de VF. Ele está dando ali como resposta 3% ao mês para cada um desse cara aí. Próximo exercício vai ser o 14. Qual o montante acumulado em 8 trimestres a partir de uma aplicação de 20 mil, uma taxa de 3% ao mês? Então ele quer saber montante. Então vou pegar aqui, ó, vou copiar o que eu tenho aqui no exercício 1. Vou trazer ele para cá. Ele vai ser o nosso exercício 14. Então ele quer saber o montante acumulado a partir de um capital que foi aplicado de 20 mil, uma taxa de 3% ao mês. Então 20 mil, vamos colocar aqui negativo, uma taxa de 3% ao mês durante 8 trimestres, né? 8 trimestres seria correspondente a 24 meses, que nós estamos com uma taxa mensal. Então aqui nós vamos colocar 24 meses. E vamos calcular o nosso VF. Então igual a VF, se quiser usar o recurso lá do FX, pode usar. Aí vai poder saber exatamente o que vai entrar aqui, né? Depois o número de períodos é 24. E o VP, que é de menos 20 mil. Então aqui ele já vai trazer o resultado como sendo 40.655,88. Exercício 15. Suponha um capital R$ 1.000 emprestado a uma taxa de 15% ao ano
em um prazo de 4 anos e 6 meses, assumindo uma capitalização anual, determine o montante. Então, mais um exercício de montante, que seria o exercício 15. Então, vou pegar ele aqui, já vou copiar ele aqui para baixo. É um exercício de montante. O capital que foi aplicado aí foi de R$1.000, 15% ao ano. Então, menos R$1.000, 15% ao ano. Então, 15%. A 4 anos e 6 meses com uma capitalização anual. Então, 4 anos e 6 meses seria 4,5 anos. Vai corresponder a 1.875,60. Muitas vezes você tem que observar qual é a forma de capitalização para você poder construir ali dentro da sua planilha. Pedro emprestou R$1.000 a João pelo prazo de 1 ano nas seguintes condições. Nos primeiros 6 meses será cobrado juros a uma taxa de 4% ao mês. No restante do período será cobrado juros compostos a uma taxa de 2% ao mês. Então, quer dizer, 6 meses vão ser 4% ao mês. No restante, que seriam os outros 6 meses também, nós vamos ter uma taxa de 2% ao mês. Então, vamos ter que fazer aqui uma análise de 2 capitalizações. Então, se vai ser feita uma análise de 2 capitalizações, a gente pode pegar esse cara aqui, ó. Aqui nós temos uma primeira capitalização, aqui nós temos uma segunda capitalização. Vou copiar ele para cá, ó. Então, esse aqui vai ser o nosso exercício 16. Então, o que aconteceu foi, João, R$1.000 durante 1 ano. R$1.000, ó, aqui a gente vai colocar menos R$1.000. No primeiro semestre, vamos dizer assim, né, os primeiros 6 meses, uma taxa de 4% ao mês. Então, número de períodos, 6 meses, com uma taxa de 4% ao mês. 4% ao mês. Isso aí vai gerar um montante para esses R$1.000 de 1.265,3190. Vou diminuir a quantidade de casas aqui. Depois, ele, no outro restante, né, dos outros 6 meses, a taxa passa a ser de 2% ao mês. 2% ao mês durante 6 meses. Então, quer dizer que lá na frente seriam 1.424,9547. Ao final de 1 ano, só vou alterar aqui para 2 casas. Então ele vai ter que pagar ali 1.424,95. A gente pode até fazer um cálculo aqui, né, para poder ver qual que é a porcentagem disso. Vou abrir parênteses, vou dividir esse cara por esse cara para saber qual vai ser a rentabilidade e vou subtrair de 1. E aplicar aqui porcentagem, né? Então, aplicando ali a porcentagem, vai ser de 42%, 42,5% o rendimento dessa aplicação aí. Se eu fizesse a mesma coisa aqui, eu poderia ter feito aqui também, ó, menos 1, vai dar esse resultado. Aplico aqui a formato porcentagem e abro para a gente poder saber qual que é o valor de rentabilidade. No exercício 17, uma dívida de cartão de crédito passou no regime de juros compostos de 2.000 para 5.120 em 2 anos, sabendo que a administradora de cartão opera com uma taxa percentual fixa por ano, determine o valor dessa taxa ao ano. O montante aproximado dessa dívida meio ano após a data em que ela foi contraída. Então aqui a gente vai ter que fazer 2 coisas diferentes aí, né? Então ele fala de uma taxa anual, o valor dessa taxa anual. Então ele já dá os valores ali, então a gente vai pegar o que nós já usamos aqui para calcular taxa. Aqui, ó, exercício 13, nós usamos para calcular taxa. Então a primeira parte aí no exercício 17, a gente vai colocar o valor da dívida, que é de 2.000. Ela passou para 5.120, então 5.120 durante 2 anos. Então a gente vai querer saber a taxa anual. Então aqui 2 anos, então trazendo uma taxa de 60% anual, tá? E depois ele quer saber o montante aproximado dessa dívida meio ano após a data em que ela foi contraída. Então vamos pegar aquela
aquele desenho que nós fizemos aqui, ó. E vamos pensar, levar esse cara para lá, trazendo ele aqui na planilha para a gente poder entender o que acontece aí, ó. Então, para esse exercício, ele está falando o seguinte, ó. O valor dessa dívida aqui no 17 é de R$2.000. Então, eu vou colocar aqui, ó. Seria esse aqui. Data 0, né? Então, aqui a data 0, sempre a data de início que você analisa. Então, nessa data 0, você tinha lá contraído 2.000. Após 2 anos, então aqui seria o que, ó? Colocando esse cara em 2 anos, vou trazer ele aqui, ó. Primeiro ano seria esse. Segundo ano seria esse. Então, aqui nós temos os 2 anos representados aí, né? Ela passa a ser de 5.120 aqui, ó. Então, aqui ela passa a ser de 5.120. Só que o que ele quer saber é o seguinte: meio ano, ó, o montante aproximado dessa dívida, meio ano após a data em que ela foi contraída. Então ele está querendo saber aqui, ó, antes de completar o primeiro ano. Ele quer saber quanto vai ser o valor desse montante, né? Aqui, na metade do caminho. Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, ó, um caso de montante para completar, né? Vou trazer ele para cá, que seria o item B. O valor que nós temos no capital é de menos 2.000. O valor da taxa de juros nós temos aí anual é de 60%. Então seria 60%. Só que meio ano, que é o que ele quer descobrir. Então aqui a gente vai fazer a função VF, né? Então, igual a VF, vou abrir aqui a taxa, que seria de 60% ao ano. Número de períodos é meio, que é meio ano. E o valor do VP, que está aqui em 2.000. Então isso aí seria correspondente a 2.529,82. O valor após meio ano da dívida ter sido contraída. Em que prazo uma aplicação de 100 mil produz um montante de 146.853 a uma taxa de 3% ao mês? Exercício de taxa, né? Que a gente já fez aqui também, ó. Então, o exercício 13 seria um exercício de taxa, ó. Então, vou copiar ele aqui. Então, vai ser o nosso exercício 18 agora. Então, ele está falando ali. Eu vou até apagar essas colunas aqui, porque a gente não vai fazer mais uso delas também, para poder ajudar na hora de montar. Então, o exercício 18, ele fala ali em 100 mil, passando para 146.853. Então, menos 100 mil, 146.853. Durante... bom, não, aqui ele já deu a taxa, não estou enganado, não é isso aqui não. A taxa de 3%, então é o contrário aqui, ó. É um exercício para calcular períodos. Bom, só a gente alterar aqui. Então aqui a gente vai colocar 3%. E aqui é onde a gente vai calcular o número de períodos. Então eu vou mudar essa cor aqui. Aqui eu vou trazer como laranja. E aqui eu vou calcular períodos, é o que ele está pedindo. Então, vamos usar a nossa função ali, ó. Igual a NP. Vou abrir ela aqui na caixinha. Taxa de 3%. VP de 100 mil e VF de 146. Está dando 12,9999. Então, vamos mudar aqui a quantidade de casas. E ele vai corresponder ali a um valor mais próximo de 13 meses, né? Que ele fala em 3% ao mês. É isso aí? É isso aí. O exercício 19. Um capital de 2.500 esteve aplicado a 2% no regime de capitalização composta. Após um período de 2 meses, qual o valor monetário de juros resultantes dessa aplicação? Então aqui a gente vai ter que calcular os juros. Então vamos pegar primeiro aqui, ó, calcular o montante, trazer ele para cá.
que seria nosso exercício 19. O valor de aplicação aí foi de 2.500, né? 2% ao mês, 2 meses. 2.500, 2% ao mês, durante 2 meses. É isso aí, né? 2 meses. Então, aqui a gente vai calcular o valor futuro, né? Então, vamos tirar esse cara daqui. Já vamos mudar. Aqui eu fiz uma bagunça, né? É aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É o cara de valor futuro. Então, esse aqui vai ser o nosso exercício 19. Então, aqui, o valor aplicado, ou melhor, o valor aplicado 2.500 durante 2 meses, ou com 2% ao mês. 2.600. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, isso aqui está negativo, tá? Então, para a gente poder fazer a subtração aqui, ó, se a gente fizer esse cara menos esse cara, ele vai somar, tá? Então, como aqui está negativo, é importante salientar isso daí, ó. Pego esse cara e faço mais, porque aqui já está negativo, né? Então, ele vai trazer ali, ó, R$101, vai ser os juros correspondente a essa operação. O exercício 20, o valor de um automóvel hoje é 40.280, sofre uma desvalorização de 15% ao ano. Quanto valerá esse automóvel daqui a 4 anos? Então ele quer um valor montante ali, só que ele quer um valor montante um pouquinho diferente, né? Que ele está falando em desvalorização. Então vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, o nosso exercício 20. O valor do automóvel é de 40.280, então eu vou entrar aqui como menos 40.280. A taxa de juros, ela fala em desvalorização de 15% ao ano, então vamos entrar aqui, ó, menos 15, durante 4 anos. Então, durante 4 anos. Então, o valor correspondente ali seria de 21.026,41 daqui a 4 anos. Aí, concluída então a primeira lista com os 20 exercícios. E a partir do próximo vídeo, nós vamos fazer o uso das funções de série uniforme de pagamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, fazer inscrição no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo.